Uma razão pela qual eu nunca sou a favor da desigualdade em qualquer aspecto, sempre eu coloco o respeito humano à frente de tudo e tento não ser opressora e não ficar do lado de pessoas que são opressoras e que tentam oprimir os outros, é por conta de que eu acho que isso nada leva a apenas um lugar. Um carro não te leva a apenas um lugar. O carro te leva a todos os lugares. Um carro pode te trazer de uma cidade para outra, de uma casa para outra, ou de um estado para outro, e até de países. Então, eu acredito que, se você é a favor de uma coisa, você é a favor do extremo disso. Porque isso pode se tornar extremo muito, muito rápido. Sabe por quê? Digamos que uma pessoa, ela não se importa com cachorros e com animais. Tipo, você não é um ser humano, logo não me importo com você. Você não é um ser humano, logo você não é um ser que merece respeito. E muitas pessoas reclamam dos direitos dos animais, tipo, pra que eles precisam ter direitos? Eles são animais, eles não sentem nada. Sendo que animais, primeiro de tudo, eles sentem sim, eles sentem dor. Mas as pessoas sempre falam assim, tipo, esses animais são burros, eles não sabem de nada. Por que nós deveríamos proteger eles? Mas é muito importante, porque começa assim. Tudo começa em passos lentos. Quando você fica falando que os direitos dos animais não importam, uma hora alguém vai falar, mas e as crianças? As crianças e os bebês também não têm consciência, então nós deveríamos deixar as leis mais frouxas. Tanto que em alguns países, fazem com que as crianças e os adolescentes trabalhem desde que nascem. Tipo, se o bebê faz 5 anos, ele já entra pro trabalho. E muitas pessoas acham isso normal. Então, aí depois que tiram os direitos dos cachorros e dos bebês e dos adolescentes no geral, começam a tirar o direito das mulheres. Tipo, poxa, cachorros não têm consciência, bebês não têm consciência, mulher também não tem consciência porque ela não é um homem. Então acaba que os direitos das mulheres também vão um buraco abaixo, né? Aí depois começa com os direitos das pessoas com problemas físicos ou problemas mentais. Poxa, se cachorros, mulheres e bebês não têm consciência, quem garante que uma pessoa com depressão tem consciência? Pessoas com depressão não são seres humanos. E daí isso vai indo, e indo, e indo. E daí a pessoa pensa, poxa, pessoas negras não têm consciência. Logo, pessoas de todas as outras raças são assim também. Então acaba que, se você concorda com o mal, uma hora o mal vai crescendo, porque você está alimentando isso. Não adianta você falar, poxa, eu vou alimentar essa ideia só um pouquinho. Eu vou dar só um pouquinho de alimento para essa ideia. Não, a ideia vai crescer e vai virar um monstro incontrolável. Então, é por isso que eu acredito que quanto mais você alimenta algo, mesmo que você não perceba, aquilo entra no seu subconsciente. Muitas pessoas dizem coisas sem pensar nas consequências daquilo, pois as suas palavras, uma vez, se tornam a sua realidade. E quando as pessoas falam coisas ruins, e quando as pessoas ficam nessa coisa de tirar a liberdade dos outros, acaba que uma hora a sua liberdade vai ser tirada. Sabe por quê? Eu aprendi isso vendo sobre as bruxas lá da Europa. Por conta de que na Europa antiga, né, muitas mulheres eram ditas como bruxas porque elas, por exemplo, faziam coisas não tradicionais, como, por exemplo, fazer chás, ter uma religião diferente, ter pensamentos diferentes. E aí achavam que essas mulheres eram bruxas. E muitas mulheres acusavam as outras mulheres de serem bruxas. Por quê? Muitas dessas acusações eram por brigas internas. Digamos que 2 mulheres estavam brigando, aí uma acusa a outra de ser uma bruxa para outra poder ser morta. Isso acontecia de fato, onde se você quisesse que alguém morresse, era só você falar que a pessoa era uma bruxa e pronto, você já estava livre dessa pessoa, sabe? Era mais um júri da morte do que um júri de bruxaria. Era pra ver quem ia ser perseguida na próxima vez, sabe? E muitas dessas mulheres que acusavam as outras de serem bruxas também foram acusadas. Ou seja, quando você acusa alguém, você cria um terreno próprio para esse tipo de ação
ser louvada, onde acusar os outros se torna algo maneiro e todo mundo faz isso. E daí você consegue ver como você não está imune. Pois esse é o problema das pessoas. Elas acham que elas estão imunes a tudo e que nada pode afetar elas e que elas são intocáveis. Mas essa questão, a grande esmagadora maioria não está imune. Então, quando você tem que pensar muito bem sobre aquilo que você alimenta, né, cara? Pois mesmo quando você fala coisas na brincadeira, por exemplo, conteúdo nazista, existem muitas piadas atualmente na internet sobre nazismo. E muitas piadas, obviamente, são irônicas. Mas acaba que a pessoa, ela fica tão dentro desse mundo que ela acaba acreditando na brincadeira. Tudo aquilo que você brinca uma hora torna realidade quando as pessoas começam a ver aquilo como algo plausível. Então, eu acho que muito do mundo da imaginação e da especulação e tudo mais, tudo isso alimenta alguma coisa. Tanto que muitos livros de autoajuda falam, não adianta você ter pequenos pensamentos negativos. Todos os pensamentos contam. Não importa se você pensar uma coisinha negativa. Se você pensa várias coisinhas ao longo do dia, isso vai entrando no seu subconsciente. Por causa que eu acho que os seres humanos, eles não percebem como coisas pequenas se tornam coisas grandes. A cada pequeno comentário de ódio, isso vai criando uma conscientização de que se você espalha ódio, tá tudo bem. E isso faz com que as pessoas fiquem mais confiantes. Porque sabe a razão pela qual nazistas não vão na rua do Brasil e ficam fazendo essas merdas? Claro, alguns fazem, mas não é a grande maioria, né? Sabe por que os nazistas não são mais um grande grupo na Alemanha? Porque é algo vergonhoso. Se você é nazista, você é cringe. E você é criminoso, claro, né? Então acaba que virou uma coisa vergonhosa. As pessoas têm vergonha de ser nazistas. A pessoa, ela se esconde igual um rato nas sombras. E a pessoa tenta se esconder e a pessoa sabe que as pessoas reprovam aquele modo de vida. Mas, quando você brinca com algo, você torna aquilo aceitável para as pessoas. E esses caras malditos que vivem igual ratos nas sombras, comendo restos de lixo, eles se sentem no poder. Você deu poder a eles. Pois embora eles ainda sejam perdedores que moram no porão da mãe, eles agora se acham no direito de falarem o que pensam, porque todo mundo está de boas com isso. Quando você está de boas com algo, você está de boas com aquilo sendo usado contra você. Pois, sabe aquela famosa frase que muitas pessoas da polícia dizem? Tudo o que você fala pode ser usado contra você. Pois essa é a beleza da lógica. A lógica se aplica a todos. Se você falar algo, isso vai se aplicar a você. Não importa, uma hora isso vai chegar até você. Então, não dê palco para esses caras. E não deixe eles acharem que as pessoas não sentem mais vergonha disso. Vergonha é uma coisa muito boa. Vergonha faz com que as pessoas assim não apareçam, sabe? E eu acho que nós estamos vivendo num momento muito sem vergonha, onde as pessoas, elas acham que tá tudo liberado, sabe? Onde as pessoas, elas vêm na sua cara e te dizem coisas porque elas acham que elas têm o direito de fazer isso. Por exemplo, esses dias eu percebi uma grande mudança na forma como as pessoas me tratam. Por conta de que eu percebi que uns anos atrás, talvez seja apenas os meus arredores, mas pelo menos na minha experiência, as pessoas não tinham coragem de falar insultos na minha cara, quando eu era criança, pelo menos. E você sabe que crianças são capeta. Crianças falam coisas horríveis. Mas muitas delas tinham vergonha de falar isso abertamente e faziam bullying escondido. Mas hoje em dia tem pessoas que vão na sua cara e falam as piores coisas com um sorriso na cara, porque elas acham que nada vai acontecer. Isso é uma coisa que eu tenho percebido. As pessoas, elas se desacostumaram a receber um tapa na cara, por conta de que nós deixamos isso acontecer, sabe? Então, é por isso que eu não tenho mais paciência com ninguém. Se a pessoa faz um erro, eu já consigo ver aquilo escalando.
Por conta de que, sim, nós não somos definidos pelos nossos erros, claramente. Por conta de que erros acontecem e por aí vai. Mas essa é a questão. Tem pessoas que fazem essas coisas por prazer. Tem pessoas que sentem prazer em fazer coisas hediondas. Então, quando você simplesmente perdoa essas pessoas, esses ratos no caso, acaba que eles veem aquilo como uma fraqueza. E eles acham engraçado. Quando você perdoa esses caras, eles acham que você é uma pessoa fraca. Porque esses caras, eles não entendem que perdoar, na verdade, é uma das maiores forças que alguém tem. Ter o poder de perdoar é uma coisa que só pessoas muito corajosas fazem. Mas esses caras acham que você é um covarde. Então, quando você mostra que você não se importa com eles e que você vai ficar contra eles, eles sabem para não se meter com você. Por conta de que é assim que os caras que fazem bullying, é assim que eles andam na vida. Muitas vezes, quando não falei nada, aí sim que o bullying piorou, pois eles sabiam que eu não iria fazer nada. Muitas vezes, só o fato de você falar algo já muda muito. Pois embora você seja apenas uma pessoa, essas pessoas vão pensar uma segunda vez antes de falar essas coisas. E sim, eu quero que as pessoas tenham vergonha disso, eu quero que as pessoas saibam, isso não é legal. Por conta de que hoje em dia as pessoas acham isso engraçado, as pessoas acham isso maravilhoso, elas pensam, nossa, eu consegui machucar essa garota, eu consegui fazer com que ela se sentisse mal. As pessoas têm prazer em falar coisas ruins. Essas pessoas têm prazer em destruir o espírito dos outros. Têm o prazer em destruir a vida de algumas pessoas. Então não, muitas pessoas eu não vou perdoar, por conta de que não foi um acidente. Tem pessoas que fazem isso de propósito e que falam coisas horríveis de propósito só por diversão, sabe? Elas não são perdidas, elas não estão sofrendo, não. Elas fazem isso porque elas querem ver o quanto a sociedade é covarde. Elas querem provar, tá vendo? Eu posso fazer o que eu quiser, e eu posso dizer o que eu quiser, e eu posso agir como eu quiser, e ninguém vai vir pra me atrapalhar. Essas pessoas acham que elas são alfas pra caralho. E quanto mais nós deixamos elas andarem por aí, com certeza. Pois sabe de uma coisa? Esses covardes, eles estão muitas vezes no topo. Por conta de que nós deixamos eles chegarem no topo. Então é isso. Aí, acho que é basicamente isso, né? Não deixe que isso te afete. Porque essas pessoas, elas estão apenas regurgitando o que elas ouvem. Isso é uma coisa interessante. É impossível alguém te xingar de uma coisa que essa pessoa nunca ouviu. Como essa pessoa vai te ofender sem saber o que é uma ofensa? Logo, tudo o que as pessoas fazem para te ofender, elas já ouviram para si mesmas. Ou seja, muitas vezes é apenas uma projeção de como a pessoa realmente se sente. Quando a pessoa fala alguma coisa, ela está apenas dizendo o que ela vê de mais deficitário em si mesma. Por conta de que essas pessoas, elas não duram muito no mundo. Com certeza, elas adoram poder, mas elas não são muito inteligentes. Isso, com certeza, é uma verdade. Então, os covardes estão entre nós. Não adianta tentarmos olhar para os outros lados, pois eles estão entre nós. Mas tá tudo bem. O importante é que esse vídeo vai acabar. Tchau, tchau!